Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Você que sempre nos acompanha pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso canal no YouTube e demais redes sociais. Mais de 5 anos e meio, Jornal em Foque no ar, sempre diariamente trazendo convidados muito especiais, com pautas importantes, pautas fundamentais para a nossa sociedade. E hoje vamos falar muito sobre educação. Educação que transforma vidas, educação que move o mundo. E a gente precisa falar muito sobre educação e de belos projetos que estão sendo desenvolvidos, não só no país, mas especialmente aqui na Baixada Santista, onde nós temos a principal atuação aqui do Jornal em Foque. Três convidados, na realidade, muito especiais. 2 aqui no estúdio, um de forma online, vão participar conosco aqui do Jornal em Foque, falando sobre um projeto importante da melhor escola do mundo. A gente já teve a oportunidade de falar da Escola Estadual Parque dos Sonhos, que ganhou o título no ano passado e agora está buscando um novo título nesse sentido. Então, nossos 3 convidados aqui ao meu lado, aqui o Técio Justo, que é empreendedor, educador e CEO e fundador da Sala Maker Eco, que atua na transformação da educação, unindo tecnologia, sustentabilidade e metodologias ativas para desenvolver habilidades manuais e pensamento crítico nos estudantes. Também do meu outro lado aqui, o Gustavo Celino, tem 15 anos, nossa, bons tempos meus 15 anos, viu? Aluno do 9º ano da Escola Parque dos Sonhos, presidente do clube de RPG e membro da equipe de robótica, que é o tema central aqui do Jornal em Foque, lá da Escola Parque dos Sonhos. E de forma online, não pôde estar aqui porque ele está em Ceará, lá em Fortaleza, professor Regis Marques, diretor da Escola Parque dos Sonhos, que transformou aí o sonho de muitas crianças, junto com toda a sua equipe, transformou o sonho de muitas crianças, muitos pais também, em realidade. Começar com o professor Regis, né, porque eu não sei também o tempo dele lá. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. O professor ainda não está, mas a gente volta rapidinho. Entrou agora? O Regis? Ah, agora sim, o áudio está aí. Professores, muito obrigado aqui, é um prazer tê-lo de volta aqui conosco. O senhor está longe, né? Certamente trazendo aí novidades aí para a Escola Parque dos Sonhos, aí, esse contato que o senhor está tendo aí, fazendo palestras aí em Fortaleza. Parabéns. Obrigado, Fernando. Acho que é isso, né? Poder falar de educação, poder falar de transformação, poder falar como a educação ela pode ser transformadora na vida dos jovens, das comunidades, isso é muito importante. Muito legal mesmo, falar muito sobre educação. E agora falando, professor Técio, também é professor também, claro, sempre professor, né? Nós todos somos professores também. Como é que surgiu a ideia, né? O senhor tem uma experiência ampla aí nessa área, como é que surgiu a Sala Maker Eco para chegar no projeto de robótica lá na Escola Parque dos Sonhos? Vamos lá. O início foi quando uma professora deu uma instrução para nós pais em relação ao meu filho, quando ele tinha 6 anos, de potencializar o cérebro dele. Então, a professora chegou e falou: pai, se você pôr teu filho no inglês, você estimula um lado do cérebro. Se você pôr ele na música, estimula outro lado do cérebro. Se você colocar ele em outro idioma, outro lado do cérebro. Se você pôr ele no esporte, outro lado do cérebro. E eu, como pai, eu não sou nenhum superdotado, e eu fiz esse investimento desde os 6 anos na vida do meu filho. Então, muito Lego para ter concentração, muito... o pessoal acha que Lego é uma brincadeira. Eu acho que todas as crianças, todo pai, para fazer o filho fugir um pouco dessa
onda que essa geração está vindo, que é o touch do celular, é investir em blocos de montar, tipo Lego, ou Lego mesmo. Lego é um pouco caro, mas se todo pai puder fazer isso, estimula a criatividade, estimula a resiliência, estimula a persistência, porque essa geração que está vindo desiste muito fácil de tudo. Sim. Então ficou difícil desistir. O Lego te traz esse dispositivo para a sua vida. Vai trabalhar, ficou difícil. Essa geração, né? Ficou difícil, desiste. Começa a namorar, ficou difícil, desiste. Vai casar, ficou difícil, desiste. Começa uma faculdade, ficou difícil, desiste. A persistência de você concluir um projeto te cria resiliência. E você leva para a vida. E eu fiz isso com meu filho. Só que eu fui descobrir o que eu fiz com ele quando ele tinha de 10 para 11 anos. Ele estava no 5º ano e minha esposa fazendo faculdade, e eu peguei e falei para ele, filho, semana de prova, sem celular, sem game, sem nada. Mas ele sempre teve notas altas. Mas o 5º ano é 5º ano, né? Se a gente passa pelo 5º ano, vai embora até o final. E eu peguei ele no dia seguinte chorando. E ele chegou para mim e falou, pai, eu não consigo estudar. O que eu aprendo em sala fica. E a média dele sempre foi 9, 9,5. E era do fundão, da bagunça. E ali eu vi que eu tinha feito uma coisa boa. Todo esse período de estímulo do cérebro deles fez ele ser uma criança normal. Larga tudo para jogar bola. Prefere estar na rua do que estar na frente do computador, mas está em casa, está lá aprendendo, concentrado, fazendo. Quando quer, agora ele está com uns 15, agora está numa fase de ebulição de testosterona, está complicado. Mas a partir disso, eu vi que tinha feito uma coisa boa. E eu, como empresário, eu tenho um contrato com o Estado, com a FDE, e eu cuido da área de telecomunicação de 150 escolas do Estado e algumas aldeias indígenas. E mais ou menos uns 4 anos atrás, o Estado decidiu iniciar salas maker. E eu já tive o prazer de poder estar em 17 países, tanto aqui da América como da Europa. E nesses países é muito comum o ensino maker. O ensino maker, a fala dele significa fazer com as próprias mãos. Então, cria nas crianças habilidades de ser autônomas e ter resolução de problemas. Por exemplo, você chega em toda a Europa, não existe um montador de móveis. Não existe essa profissão. As pessoas compram os móveis desmontados e elas próprias montam em casa. Porque isso é ensinado. Isso é ensinado no Japão, ensinado em toda a Ásia, porque você estimula essa autonomia, né, de resolver problemas. Né? Nós aqui no Brasil, qualquer móvel que você compra, quando chega em casa para montar, 90% chama um montador, paga para o montador. Exatamente. Não quer essa dificuldade de achar que não vai, mas tem um manual, segue o manual. Nós temos ainda a dificuldade brasileira, a gente não segue o manual. A gente compra uma geladeira de 10 mil reais e a primeira coisa que a gente joga fora é o manual. Então a gente só quer ligar na tomada, mas tem tantas coisas que a gente... Televisão. Sim, tem televisão é um grande exemplo. Né? Tem tanta opção. E aí o Estado decidiu abrir essas salas maker e eu vi elas fechadas. Como eu tenho acesso a todas essas escolas, eu vi essas salas fechadas. E eu falei, poxa, eu posso aplicar aquilo que eu fiz com meu filho nessas salas. E aí eu pedi autorização à diretoria de ensino, porque eu não sou professor, de fato, eu estou professor, por causa das minhas habilidades técnicas, né? E pedi autorização ao Estado, achei uma escola interessante que pudesse me apoiar, porque são equipamentos muito caros, então não é qualquer um que pode entrar na sala, não é qualquer professor, não é qualquer aluno, porque sumiu uma peça, praticamente perde o kit inteiro. Então são pessoas escolhidas, né? E eu acabei pegando 120 crianças e comecei a aplicar o sistema STEAM, que é o que é aplicado no mundo inteiro: ciência, tecnologia, engenharia, mecânica, matemática e arte. Sistema STEAM. Isso é o conceito de Maker. A base do Maker, o que é feito no Maker? Quais são as diretrizes do Maker? São coisas que são
montadas que tenha ciência, tecnologia, engenharia, matemática e arte. Então, envolve tudo isso. E eu fiz uma proposta para uma diretora, ela falou, Tércio, eu só não tenho dinheiro. Aí eu falei, não, deixa que eu assumo a responsabilidade. Fiz o plano pedagógico para poder aplicar dentro da escola e foi aprovado pela diretoria de ensino e tudo, e já estou há 4 anos na Escola Lincoln, Feliciano, que é no centro de Cubatão. Ah, Escola Lincoln. Começou lá, essa foi a primeira. Foi a primeira. Eu estou lá há 4 anos. Lá nós temos vários projetos. Por exemplo, agora, esse semestre, nós estamos começando um projeto de construção de casas de alvenaria em miniatura. Então, eu dou aula de impressora 3D, eu dou aula de drone, eu dou aula de automação. Tudo isso está englobado na Sala Maker. Então, agora nós iniciamos o projeto de construção de casas de alvenaria mesmo. Eu fiz blocos, miniatura, eu fiz primeiro os módulos em impressora 3D rígido, depois eu converti para gel, e desse gel eu fiz a desmoldura. As molduras. Então a gente está começando agora. Não satisfeito, após uma indignação que eu vi, eu estava fazendo uma obra dentro de uma aldeia indígena, eu vi a indignação do cacique falando para um grupo de alunos do meio ambiente que os indígenas, a gente não pode nem falar indígenas, são povos originários, de que eles têm bolsas de estudo nas faculdades, mas quando chega na faculdade 90% do que se aprende não se aplica na aldeia. E eu falei, poxa, eu posso dar aula de robótica aqui. Olha. E quando eu fui falar com a coordenadora, ela falou, Tess, é norte e sul. Para mim seria surreal. E ela falou, eu aprovo. E assim eu fui pegando todas as autorizações. Coordenadora, diretora, supervisora, dirigente de ensino, Ministério Público, FUNAI. Olha. E se todos aprovarem e o cacique não aprovar, não deixa. O cacique aprovou, eu já dou aula há uns 2 anos lá. Qual? A Tixerubá, em fica... aldeia Rio Ribeira, em Bertioga. Aldeia Rio Ribeira. Lá, inclusive, eu dei a formação para 3 indígenas de pilotos de voos não tripulados. Eles são registrados no governo federal. Para drones, assim? Sim, é drone, né? Drone, né? Então eles fazem plano de voo, como um piloto de helicóptero, normal, dentro do site do governo federal. São registrados em 11 órgãos do governo federal. Olha. E o projeto lá inicial era fazer um monitoramento da floresta deles. Ladrão de palmito, invasor, criança perdida, caçador. E aí foi uma das ideias, né, que a gente formatou lá. Logo ali comecei um outro projeto na Igreja Lagoinha para crianças ali da entrada da cidade. Tem mais umas 20 crianças ali. Isso em Santos, não? Em Santos. Em Santos. E a gente já estava há um tempo, eu e o Regis, sempre conversando, e sempre a mesma conversa. Poxa, Tess, eu queria o teu projeto aqui, mas não sei como captar recursos. Nós não temos dentro do Estado. Aí depois que a Escola Parque dos Sonhos conseguiu essa tremenda visibilidade aí de ser eleita a melhor do mundo na questão de superação de adversidade, pôs ela numa rota muito boa. Então tem se chegado muitas pessoas para a gente poder pedir, né? Sim. A nossa função é pedir. Eu sou bom de pedir. E ali agora a gente começou esse projeto. E nesse período de 4 anos, eu consegui o apoio de uma empresa do Japão. Uma empresa de robótica, a Artec Robotics. Artec. Porque o meu filho ele participou de várias competições da OBR, da Olimpíada Brasileira de Robótica. E um amigo meu dos Estados Unidos mandou um robô desse que não tem na América. Ele só é usado na Ásia. São alunos de Taiwan, Malásia, Singapura, Coreia do Sul, Austrália, ali por volta da Oceania, tem a Bulgária, eles têm mais de 1000 escolas, que é diferente, completamente diferente de tudo que a gente tem aqui em matéria de robôs. E nos apoiaram, mandaram alguns robôs, cada robô na faixa de 8 a 10 mil reais, com sensores e motores e tudo. E aí eu comecei a aplicar. Além de todo
eu dou aula de energia solar, energia eólica, energia hídrica. Nós, dentro da nossa sala ali no Lincoln, nós construímos uma cidade com mais de 100 prédios, casas, CMDF, sim, e damos aulas de políticas públicas. Eu sempre convido um vereador, ou agora a gente está para trazer um procurador do município, para entender que a política em si, ela é boa desde que sendo aplicada, né? Tivemos que eleger um prefeito dentro da escola para dar diretriz. Essa mesma cidade eu vou construir agora no Parque dos Sonhos, para a gente poder ter esse... eu acho de muita valia. E no meio desse processo, eu consegui... Essa empresa que nos apoia, eles não estão nas Américas. Então, e mais aqui no nosso Brasil, eles não estão aqui. Eu sou um caso isolado. E falaram para mim, Tércio, você não quer competir aqui na nossa competição, que pega só alunos da Ásia? Não é fácil. Eu falei, nós, quando a gente vai fazer algum concurso ou alguma entrevista de emprego, quando a gente vê alguém, principalmente concurso público, se a gente vê alguém de olho puxado, a gente já sabe que é menos uma vaga, né? Mas eu, de uma forma bem despretensiosa, pelo apoio que eles deram, a Artec, ela tem 3 competições. A competição online, que você compete com alunos de 14 países online, são de configuração em Scratch, onde simula o robô fazendo tarefas. Você tem que ter a habilidade normal de uma configuração de um robô. Tem a competição de projeto, você faz um projeto e existe um tema todo ano tem um tema, você constrói o robô e esse robô tem que executar debaixo de um tema, você faz uma maquete e o ao vivo lá. E então eles me perguntaram se eu não queria participar, eu, meio despretensioso, inscrevi meu filho. Para grata surpresa, meu filho pegou o 3º lugar no Mundial, ele com 13 anos na categoria até 17 anos. Nossa. E aí eu falei, poxa, tudo bem, eu preparei meu filho, né? E aí no outro ano eu inscrevi os alunos meus do Lincoln. Minha grata surpresa, um aluno meu pegou o 3º lugar de novo lá. E aí a aldeia competiu com o projeto. E quando o projeto é um vídeo que você manda e é analisado pelo mundo inteiro, quando o vídeo bateu lá, o CEO da Artec me fez questão de mandar um vídeo para mim. Ele falou, nunca assim, no geral das palavras dele. Um povo originário que... não, eles, na cabeça deles, que é a visão que o Brasil exporta. Sim. Flecha, né? Acham que nós somos uma floresta imensa, e se avião passa aqui só solta flecha. E de uma forma bem ruim, mulheres seminuas, né? Para não falar outro linguajar. Sim. Mas de repente, uma aldeia fazendo um projeto de robótica, eles mandou um vídeo parabenizando e falando, eu quero eles aqui. E a gente quer apoiar você em outros projetos, de outras situações. Então eles me apoiam também na aldeia. Na aldeia também? Sim. E me apoiam agora no Parque dos Sonhos, através de uma empresa intermediária que é a Edacim. E ano passado, o projeto meu dentro da Igreja Lagoinha, outro aluno meu pegou o 3º lugar no Mundial. Então, mostrou para eles que a pedagogia que eu exerço sobre os produtos deles dá resultado. Dá resultado. Então, eles sempre falam, Tércio, você tem que vir para cá. Só que as etapas para ir para essa competição são eliminatórias nos países. E os 3 melhores é que vão. Aqui, só eu com eu mesmo. Eu não tenho similar. Nós não temos competições nacionais. Ninguém no Brasil? Não tem. Mas o convite foi feito e o Regis, que está lá do outro lado, é doido que nem eu. Tem um coração do tamanho do mundo pelas crianças. Eu dedico a minha terça-feira, 4 anos, para dar aula. No Lincoln e agora no Parque dos Sonhos. E a cada 15 dias na aldeia. Eu começo de manhã na terça no Parque dos Sonhos, à tarde no Lincoln, à noite na Lagoinha. E a cada 15 dias eu vou na aldeia. Na aldeia. Sim. Esse ano teve alguns entreveros, eu não consegui levar o projeto. Mas ainda nós estamos
mapeando e fazendo algumas coisas lá, porque a estrada caiu a ponte, foram várias coisas que ocorreram que dificultaram o meu acesso lá. Mas coisas estruturais, não foi nada... Claro. Os alunos toda hora ficam me perguntando no WhatsApp. E aí fica até uma... Fica. Então, aí eu fiz o contato lá e abriu-se a vaga para nós. Uma vaga concorrida, porque... imagina. E agora, vamos ver. E aí eu comecei a olhar para as crianças, montamos a equipe de robótica. E eu sou caçador de diamante. Só preciso achar que as crianças que têm um raciocínio, e disso eu extraí o melhor deles e lapidar. E eu achei uma equipe maravilhosa no Parque dos Sonhos. Que legal. E aí eu falei com o Regis, nós temos uma equipe. Aí o Regis falou, então vamos. Falei, vamos. Não é assim, vamos. Pegar um ônibus e vamos. Não. Tem toda uma estrutura. Certo? São de menores, estão debaixo da tutela do Estado, certo? Tem que ver, e se a equipe for homogênea, menino e menina, tem que levar uma mulher. Tem. Então, você tem que ir, porque vai abrir umas portas para nós lá, para você falar na fundação, eu quero que você vá visitar escolas lá também. Vai que a gente consiga fazer o Parque dos Sonhos uma estrutura igual de uma escola japonesa. Por que não? O consulado, quando eu fui pegar informações no consulado japonês, eles me abriram assim uma porta imensa. Falaram, nós temos bolsas de estudos para alunos brasileiros. Faculdade, hospedagem e alimentação. Mais o que? 1, 2, 3 bolsas não. Quantos vocês quiserem. A gente vai tentar preparar o ano que vem, quem estiver no ensino médio, o Regis também já está com essa ideia, aprenderem o japonês na escola, para poder ser fluente, né? Então, no meio de tudo isso, eu achei esses diamantes, pus eles à prova para ver se... Competição é pressão, né? Pressão. O Gustavo aqui é um dos diamantes, Gustavo? Diamantes. Gustavo, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo aí? Meio nervoso, né? Mas... É normal, não tem problema não. Parabéns aí, Gustavo. Olha, um elogio, belo elogio aqui agradeço. Também. Né? Como é que, para você, o que tem mudado? A escola, né? A escola é uma referência aí, ganhou, né? Mas esse é um trabalho de formiguinha, começou lá atrás, né? O professor Regis já esteve aqui com outra educadora também, né? Essa história aí que agora ganhando uma dimensão ainda maior, né? Que nem o professor falou, abrindo portas, só que agora começa... Já tem o ensino médio também? Esse ano já começou. Esse ano começou o programa. Começou já. Agora a escola vai do primeiro... Agora o governo do estado começou a falar, tem uma escola... Pega do começo ao fim. Pega do começo ao fim. E aí para você, como é que tem sido essa iniciativa aí? Comparar com o ano passado, eu vou dizer que a escola estava num degrau e subiu uns 15. Olha, que legal. Agora a gente está recebendo mais verba, estamos recebendo mais atenção, né? Tanto que, como o professor Tess comentou, nossa escola foi ali, né? Um grão de diamante encontrado num monte de areia. Vou dizer assim. Dá para ver uma evolução aí gigantesca do que nós fomos para o que nós somos. E tudo isso é graças a, claro, Regis aí. Se você estiver ouvindo, Sé é brabo, tá? Tudo graças a ele. Porque ele que fez a escola subir tanto. Se fosse depender do diretor que estava antes dele, eu acho que a escola consideravelmente, assim, uma boa chance de estar estagnada no lugar que começou. No lixo. A escola foi do lixo ao luxo. Essa escola é a definição disso. Muito bem. Você estuda desde o início lá? Desde o primeiro ano. Então você pegou toda essa transformação. Sim, vi tudo com os olhos. Transformação aí, parabéns aí. Quando tava quebrado os bebedouros, vivia faltando água, comida, aí o Reis conseguia mais dinheiro, conseguia mais verba, gastava tudo na escola, conseguiu mais funcionários também, funcionários de qualidade, professores que marcaram os alunos, isso tem muitos. Muito bem, inclusive a professora que esteve aqui, ela tinha se aposentado e ela voltou aí a atuar lá, ajudar lá também. Isso vale para vários professores. Muito bem mesmo. Gustavo Tesso, também o nosso Regis lá online, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos logo mais aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque.
Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando sobre educação, um tema apaixonante, inclusive projetos importantes que estão transformando e mudando a vida de centenas, milhares de jovens e, obviamente, falando muito sobre como a robótica, como a tecnologia pode estar inserida aí dentro desse contexto. Um trabalho muito legal que o Técio Justo, que é empreendedor, educador, CEO e fundador da Sala Maker Eco, está participando conosco, assim como o jovem Gustavo Celino, 15 anos, aluno lá da Escola Parque dos Sonhos, a qual o diretor, o nosso convidado também, Regis Marques,
que está lá no Ceará, lá falando conosco também, mas gentilmente participando conosco também para falar, porque ele está fazendo palestras aí nesse sentido. Professor Regis, até aproveitar o gancho também, como a gente estava falando, o Tércio estava falando, o que mudou, quando o senhor esteve aqui, o que mudou com a escolha, né, o título que a escola recebeu, que nem o próprio Gustavo estava falando aqui, né, a escola saiu de um degrau, voou, né, pode dizer que voou, 15 degraus aí que avançou. O que efetivamente mudou e de que maneira a robótica, esse trabalho aqui do Tércio, tem ajudado aí a mais envolvimento por parte dos alunos? Olha, Fernando, depois que eu tive aí, a gente teve uma transformação de verdade, né? Porque a escola ganhou mais visibilidade, a gente tá mais na mídia, a gente está mais em foco, né? E tá tendo mais foco, tudo isso, mas assim, diferente do que o Acilino falou, que veio mais verba, não veio mais não, viu? A gente tá na luta e tá buscando, inclusive até para poder ir para o Japão, a gente tá com uma campanha de vaquinha online para trazer recursos para a gente poder levar as crianças. Mas assim, o ano, eu posso dividir esse ano em 2 momentos, né? Quando começa 2026, que a gente começa com 1.200 alunos, com mais de 100 professores, então foi um momento de adaptação, que a gente estava tentando entender como que era, como que ia ser, como que começou a voltar, parecia que a gente estava voltando em 2016, já estava tendo uma briga por dia, os alunos estavam tentando também entender o seu lugar, o seu espaço na escola, e aí a gente foi fazendo todo esse trabalho de projetos, de mostrar para os alunos, abrir possibilidades, tanto que a gente lembra que eu falei que tinha patinação, tinha o vôlei, tinha o badminton, agora a gente tem a robótica, a gente conseguiu caiaque, a gente vai ter canoagem. Então isso a gente abre o espaço de representação dos estudantes, eles começam a experimentar e começam a ver coisas diferentes, coisas novas. E isso faz com que eles entendam a escola, né? Eles entendam o ambiente que eles estão, eles possam participar e transformar sua realidade. Então o parque hoje está nisso, tá nesse sentido. Então, quanto mais coisas a gente puder ter na nossa escola, quanto mais projetos a gente puder fazer, é melhor. Né? Porque agora aí você está mostrando as imagens, é só do prédio antigo, agora tem um prédio novo, que é o prédio da frente, essa grade a gente derrubou, agora é tudo uma coisa só. Então, para nós, assim, para mim é muito gratificante enquanto gestor, porque às vezes a gente acha que nada está dando certo, e quando a gente olha a nossa escola, vê que tem ainda 1.200, agora a gente está com 1.205 alunos, né? Então a escola manteve a quantidade de alunos, não saiu ninguém. A gente tem um parque, a gente tem um campo, a gente tem robô, então, quer dizer, isso é muito legal, porque os alunos veem o quanto que a gente está lá por eles e quanto a gente está transformando por eles. E o clube de robótica é muito importante. Vou contar aqui, o Tércio falou de buscar, de lapidar diamantes. Foi engraçado quando ele chegou assim para mim e falou, vamos pro Japão? Eu falei assim, vamos, mano, vamos. Como a gente vai, a gente não sabe ainda, mas vamos. E aí ele chegou, não, vamos só para competir, só para levar as crianças, para aprender outra cultura, né, saber. Só que quando ele começou as aulas, Fernando, que ele viu a capacidade dos alunos, ele disse, não, a gente vai porque vai ganhar, a gente tem condições de ganhar e agora eu quero ir mesmo. Eu falei, vamos então, e aí a gente tá nessa campanha, tá nessa luta, tá buscando patrocínio, tá buscando mecenas, né, pessoas que nos ajudem. E é isso, é importante ver como igual o Gustavo fala, nessa questão do reconhecimento da escola, porque a escola é um espaço de formação, é um espaço onde os alunos têm que se sentir protegidos. Se não é com a robótica, é com o futsal, se não é com o futsal, é com o vôlei, se não é com o vôlei, é com o badminton, e aí com outros projetos que a gente nem sabe ainda se vai ter ou não, mas conforme as pessoas ouvem, e dizer que o parque é um espaço aberto. Se as pessoas quiserem ir lá e montar um projeto, é só ir me procurar que a gente vai montar. Isso é importante, né? E hoje eu estou falando pelo Parque dos Sonhos aqui em Fortaleza, semana que vem vou estar em Porto Alegre, mês que vem vou estar no Japão, em outubro vou estar em Campina Grande, em novembro ainda não sei, pode ser que vou estar em outro lugar, mas é sempre falando de educação, falando do parque, porque educar transforma. Acho que é isso. Educar transforma. E aí também teve um outro desafio, né? Porque eram 2 escolas separadas, né? E aí diante desse prêmio, né, acabou absorvendo a outra escola, né, acho que era esse muro aí, e é claro, a responsabilidade
Porque eu acho que a escola, se eu não me engano, você tinha menos de 500 alunos, não é isso, Regis? E agora tem 1.205. Tem gente de fora vindo procurar para estudar aí, né? Então essa questão não só do ensino básico, né, fundamental, 1, 2, agora o ensino médio também, né? Então isso, obviamente, as crianças, os adolescentes que tinham um outro olhar passaram a ser integrados aí. E é claro, sempre um desafio, talvez isso que o Regis comentou aí, esse início mais difícil dessa união aí, né, que faz parte, 1.200 é mais do que muitas cidades brasileiras, né? E aí tem também ensino fundamental, ensino médio, o senhor também acompanhando também esse perfil, porque uma coisa as crianças lá do Parque dos Sonhos que ganhou, que era só até o ensino fundamental, agora juntou com o ensino médio. Como é que tem sido essa união aí, essa relação aí que o senhor tem visto aí de mais, que aí são faixas etárias diferentes também? Como eu disse no início, eu entro nas 150 escolas do estado, de Peruíbe até Bertioga. Só na Baixada Santista? Só, eu peguei o meu contrato com a FDE, com a LPM, eu cuido das 2 diretorias de ensino. Então, o alcance da diretoria de São Vicente é até Peruíbe, e o alcance da diretoria de Santos, que pega Santos, Cubatão, Guarujá e Bertioga. Então, todas as escolas dessas 2 diretorias são as que eu trabalho. 150 escolas. 150. Tá. Além da... E mais 5, 6 aldeias. Então, eu ali dentro do ambiente, e os trabalhos que são executados são os trabalhos de infraestrutura da área de telecomunicação. Então, eu estou sempre com a escola ativa, os alunos ali no ambiente. E você percebe quando tem escola com muita gritaria, escola que respeitam o supervisor, que respeitam o líder ali do andar, o líder do pátio, né? Então, aí você vê disciplina. Por exemplo, o Lincoln agora virou escola militar. Cívico-militar. Cívico-militar. Você não escuta um pio. Tem 700 alunos, você não escuta um pio. Tá? Todas as crianças lá, você não escuta nada. Começam com o hino nacional e tal. Aí eu tenho escolas que eu passo, que são escolas boas, onde respeitam tanto o professor respeita os alunos, como os alunos respeitam os professores, como tem escolas que não, que os alunos não respeitam os professores. Sim. E quando o Regis me falou, a escola que ele estava era uma escola, a escola que ele administrava, o Parque dos Sonhos, era uma escola, ele conseguiu implantar aquilo que estava no coração e na cabeça dele, que era uma educação mais humanizada. Já ao outro lado da cerca, que era o Valdomiro, era uma escola muito complicada. Todo ano tinha que refazer aquilo que eu deixava pronto. Então, porque não respeitavam as autoridades, que eu digo, os professores, diretor, ali já tinham passado vários diretores por ali, eu sei porque eu acompanho. Então, tentaram de várias formas que ali fosse realmente uma escola onde tivesse integração. Quando o Regis falou para mim, Tércio, o secretário perguntou se eu não queria assumir, eu aceitei o desafio, eu falei, Deus te ajude. Você falou isso? Eu falei para ele, porque aqui tá bom, porque tudo que eu fiz no Parque dos Sonhos na área de telecomunicação está intacto até hoje. Mas tudo que eu fazia no Valdomiro, em menos de um mês estava quebrado. Então, a gente tinha esse problema lá. E aí ele já começou, trouxe o Fundamental 2 e os alunos de ensino médio para onde ele estava, para ficar bem pertinho dele. E o Fundamental 1 e as outras crianças jogou na frente, o Valdomiro. Que é mais fácil pela idade. Que é mais fácil. Ali elas já estavam disciplinadas. E ele pôs os mais bagunceiros ali. Só que no dia a dia você vê, o Regis ele trata todo mundo pelo nome. As filhas deles estudam lá. Então ele tem um carinho pela escola. Mas eu falei, é um desafio, cara. É um desafio. Tanto aí a gente, nessa conversa, ele me chamou, falei, vambora, cara, vambora. Por quê? Eu
Por que eu decidi me envolver? Há 30 anos atrás, eu tive um problema muito sério com drogas. Eu usei cocaína por 10 anos e me envolvi mesmo dentro desse ambiente. Tive 3 overdoses. Precisei me internar numa casa de recuperação. Fiquei 1 ano internado. E eu sempre entendi que a educação ajuda a tirar essas crianças da rua, ajuda a dar um norte para elas. E acho que a minha maior motivação, pondo dinheiro meu, sendo voluntário, é para eu fazer a minha parte. Se todos nós, cada um fizesse a sua parte. Por exemplo, nós estamos agora, nesse momento aí de contribuição. Poxa, se você não tem R$1.000, você pode dar 100, você pode dar 50. O empresário pode dar mais. De repente o poder público pode bancar tudo. Mas se cada um fizer a sua parte, nós podemos levar essas crianças lá. E eu tenho certeza que quando a gente trouxer, a gente vai abrir uma nova esperança. Né? Porque quando eu fui de sala em sala falando do projeto, que o Regis falou, Técio, então você vai de sala em sala falar sobre o projeto. Eu falei, vou. Eu vi a desesperança de algumas crianças. Ah, não, é só mais uma, ninguém vai, é só conto de vocês. Aí alguns falavam, não, eu quero dinheiro fácil, eu quero ser TikToker, eu quero ser influencer, que é o que essa geração pensa, né? Quero ser jogador de futebol. Que não, se você for bom, vá. Mas é 1 a cada 10 mil que desponta no futebol, é no meio de milhares para ser um bom influencer, para não se envolver com coisa que não vale a pena. E eu, por exemplo, o que me atrai ali, né, me atrai bastante na escola, é esse coração gigante do Regis. A gente se fala quase todo dia. Aí ele inventa umas coisas doidas, eu sou doido também. O que você acha? Eu falei, vambora. Não fala pra mim não, porque... mas não tem dinheiro. Eu falei, até aqui eu cheguei sem dinheiro, vamos continuar. Mas a gente sempre fica naquela expectativa. Todos podem fazer alguma coisa. Todos podem, claro. Se todo mundo contribuir um pouquinho. Por exemplo, botar um tijolinho nessa história. Uma das coisas que eu quero que essas crianças tenham uma experiência no Japão, a gente vai visitar uma escola, por exemplo, aquela situação que acabou a aula, são eles que varrem a sala. Sim. A gente vai gravar. Que nem no estádio de futebol, o pessoal vê, acha que é uma lição para eles é normal, porque eles foram educados. Por exemplo, a gente tem alguns vídeos que eu vi das pessoas andando pelo centro das grandes metrópoles lá no Japão, de meia branca, e a meia continua branca. Nossa. Porque é tudo limpo. E isso, para quem numa enchente vê saco de lixo, vê isso, vê aquilo, e vê que não tem nada disso, não tem um negócio de cigarro, não tem um palito de dente na rua, é um choque. E eu consegui extrair isso deles e trazer essa cultura para eles falarem, lá do outro lado do mundo, poxa, porque a gente viu reciclar é uma coisa tão importante. Claro. É uma coisa tão importante. Eu fui aprender a reciclar quando fiquei um período na Suécia. Mas eu pude entender que um vasilhame de coca são 3 tipos diferentes de reciclagem. A tampa é uma reciclagem. Sim, a embalagem. A embalagem é uma reciclagem e a etiqueta é outra reciclagem. Eu tinha que separar isso. E eu falei, mas não é só jogar. Pegar, não, você tem que fazer e fazer certo tudo. Então, e é multado, eu faço isso na minha casa há 5, 6 anos. E é multado muitas vezes. É multado, eu quase tomei uma multa lá por causa disso. Meu amigo entrou em pânico, porque eu estava na casa dele e eu falei, vou ajudar, né? Peguei o reciclado dele e fui e joguei no cesto. Quando ele chegou em casa, ele falou, Técio, cadê o reciclado que estava aqui? Eu falei, eu pus lá no cesto de reciclado. Ele saiu correndo que nem louco, aí ele pegou, abriu uma lona na sala dele, falou, Técio, eu vou te ensinar. Separou o lixo de tudo, esse é pra cá, esse é pra cá. Eu falei, mas não já era tudo para reciclado? Ele falou, não, esse é pra cá, esse é pra cá, esse é pra cá, não posso misturar nada, eu tenho que pôr tudo em saco separado. Porque quando chega na reciclagem, não tem quem separe. Diferente e se chegar lá, eles vão descobrir que foi o meu lixo e veio uma multa alta, não é barata não, veio uma multa alta pra mim. Eu falei, é mesmo? Aí, nesse choque, eu faço isso em casa.
Mas a minha esposa, né? Mas minha esposa aprendeu no choque, ela falou, não, em casa a gente faz assim. Sim. 5, 6, não mais, uns 10 anos a gente faz assim. Porque a gente aprendeu a separação da separação. Mas a gente ainda não chegou nesse patamar. Não chegou nesse nível. A gente primeiro precisa avançar no aumento do volume de lixo a ser... Esse é um primeiro desafio, para depois chegar. A gente está muito longe, né? Muito e é esse choque que eu quero que essas crianças tenham lá. Muito longe mesmo. É isso que o Técio está aí. Técio que vai, quem sabe, a experiência também nesse sentido, né, Técio? A expectativa... Técio não, Gustavo, desculpa. Bom, assim, eu espero que seja realmente uma experiência nova e só pela descrição que o professor deu, bem gratificante, né? Ver um lugar assim limpo. Eu tô bem curioso para ver certas partes, certas cidades do Japão. Já viajou? Para fora do país, não. Não, nunca só foi? para outro estado. Já está pesquisando sobre o Japão, tudo? Já sabe? É expert sobre o Japão? Expert não, mas eu sei algumas cidades aí que eu quero visitar. Shinjuku, Shibuya. Daqui a pouco já está falando aí, inclusive japonês. Muito bem. Gustavo, Técio, também Regis, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias e respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com.
No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, Emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco aqui do Jornal em Foque de hoje, falando de um tema fantástico, a educação, como que a gente pode mudar a vida e as histórias deste país investindo efetivamente em educação. Recursos existem, mas muitas vezes são mal empregados. Mas quando se tem boa vontade, um olhar focado, um foco efetivamente no tema, os resultados estão aí, como a escola Parque dos Sonhos, que tem lá o Regis Marques, o diretor, e toda a equipe também, toda uma equipe também de profissionais, também o Tércio Justo, que está aqui conosco também, que é empreendedor, educador, CEO e fundador da Sala Maker Eco, aqui atuando aqui em escolas estaduais aqui da região. E também o Gustavo Celino, que está ansioso, o Gustavo, para ir para o Japão, né? Com então, certeza. Vai estar tudo certinho lá. Você falou também, você é presidente do clube do RPG. Como é que funciona isso? Então, a escola tem e disponibiliza vários projetos para os alunos, dentre eles os clubes juvenis. Nos clubes, os próprios alunos agem em grupo, eles se organizam, vão até uma sala aprovada pela direção, principalmente se tem câmera, tem essa questão da segurança também. Então nós fazemos uma atividade. No caso do clube que eu sou líder, o clube de RPG, a gente monta uma mesa em grupos. Pode continuar. É a tecnologia, é assim mesmo. Sim. E nesses grupos de mesas, nós fazemos nossos RPGs. O RPG é basicamente um mundo, um semi-mundo ali que a gente cria com a nossa imaginação, manifesta ele de várias formas e utiliza dados para definir a efetividade de nossas ações. Por exemplo, tá vindo um golpe na minha direção, aí o mestre vai e fala, olha, você pode girar 2d20 para desviar desse golpe. Aí eu giro os 2d20. Se o meu número for superior ao ataque que veio, eu vou conseguir desviar, bloquear, talvez contra-atacar. E é isso, o RPG, resumindo, é isso. Porém, existem vários outros clubes. Tem clube de skate, que é recente, começou a ser promovido recentemente. O clube de dança, clube de cinema, clube de Xbox, clube de podcast, né? A robótica ajuda nesse ângulo aí, para não levar um 2,2 graus aí? Ajuda também nisso daí, fazer as contas, os cálculos também? Ajuda? Assim, raciocínio? Eu vou dizer que a robótica aprimorou um pouco o meu raciocínio, depois que eu comecei. Tô pensando mais logicamente, às vezes eu até vejo algo relacionado a ângulo e lembro do servomotor, que é uma peça fundamental aí na robótica, etc. E aí você quer seguir essa linha aí também? Sim, sim. Porque já está no ensino fundamental, ensino médio, daqui a pouco é um pulo aí. Quem sabe, né? Quem sabe? Por que não, né? Por que não? Assim, eu sinto que eu sou mais pra direito, mas... Mas eu não deixo de ter interesse em tecnologia, não deixo de ter interesse. É claro. Porém, assim, eu quero muito ser advogado, promotor, talvez juiz, né? Se um dia, né? Exatamente. Der tudo certo. Hoje em dia, o mercado é muito amplo aí, nesse sentido. Parabéns mesmo e sucesso aí também. Agradeço. Tércio, a gente está chegando ao final também. Assim, o que mais você acha? Uma pergunta, eu ia até falar com o resto, que a gente já está chegando ao final, mas assim, só rapidamente pela tua experiência que você fala, como que os nossos gestores estão no período eleitoral, então muito se fala de educação, investir em educação, todo mundo fala de investir em educação. Quer dizer, recursos até existem muitas vezes. Muito, não é pouco. Não é pouco. Mas a gente ainda, as notas que são passadas IDEB, as notas do SAEB, enfim, às vezes estão muito longe da realidade. Eu acho muito emocionante quando um projeto também, uma ONG, as Crianças do Bem, eu não sei se é exatamente o nome dessa ONG, que a nota teve 9,9 lá no interior do Nordeste brasileiro, né? Mostrando justamente nesses rincões onde há uma dificuldade, dificuldade social, né? Às vezes dando um pouco de esperança, ela se transforma. Como que a gente pode fazer? Como os nossos candidatos, né? Que especialmente o executivo aí, ou enfim,
como que podemos, com a tua visão, podemos dar uma mudança efetivamente, que não é de agora, tem que ser um plano de governo, não é um plano, um plano de Estado, não um plano de governo, para poder efetivamente a gente dar um up, como é no Japão, como é na Coreia, que até os anos 70 a Coreia também, especialmente a Coreia do Sul, que eu quero dizer, né, era simplesmente... Eram horríveis, né? E aí hoje eles são uma referência. Fizeram a revolução. Exatamente. Então, eu penso o seguinte, a educação continua a mesma. Matemática continua sendo matemática, português, e não acompanhou a dinâmica dessa geração. Então, as crianças acabam ficando bem apáticas dentro de sala de aula, se não tiver um professor que as motive. Por exemplo, na minha época, eu sempre fui apaixonado por história e matemática, mas eu tinha uma professora terrível que eu digo, ela vibrava quando a gente acertava os exercícios, e isso empolgava. Só que a gente não tinha celular. Então, no caso, por exemplo, todos esses clubes que existem ali no Parque dos Sonhos, não desvia o foco da matemática, do português, da ciência, da geografia, mas de todos eles pegam um pouquinho para aplicar em sala. No caso, por exemplo, do Maker, te cria habilidades e aciona gatilhos profissionais. Por exemplo, se você chegar para um engenheiro e falar para ele, qual foi o momento que você se descobriu um engenheiro? Muitos vão falar, cara, você lembra aquele joguinho que era de bloco, que construía um castelo? Eu gostei. Falei, então, foi um gatilho. Eu brinquei com isso. Por exemplo, a pessoa que quer ser advogado, com certeza foi em algum momento de discussões com o pai, com a mãe, ou em sala de aula, ele se via vencendo os embates. Fala, sou bom de oratória. Sim. Então, acho que esse é um caminho bom. Então, são gatilhos que você proporciona em sala. Os clubes te proporcionam esses gatilhos, né? Porque você acaba se esforçando. Por exemplo, eu, ainda dando tempo de contar só uma situação. Rapidinho. Rapidinho. Quando eu peguei, eu comecei lá no Lincoln, eu comecei uma estrutura, então eu preciso achar o diamante de cada um. Eu preciso encontrar um que tenha o raciocínio rápido, um que tenha liderança, um que saiba fazer tudo, e assim eu monto as equipes. E aí, um técnico de futebol. Pôr um zagueiro, pôr um meio campo, pôr um artilheiro e tal. E ali, quando eu comentei na sala que eu ia juntar a pessoa com raciocínio rápido e tal, e dali para frente a gente ia trabalhar em equipe, um aluno chegou para mim e falou, professor, ninguém vai me querer. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sou muito burro. Eu falei, aí eu sentei, já não me veio como professor, já me veio como pai. Aí eu sentei com ele, um garoto de 11 anos. Eu falei, cara, porque você tem quantos dedos na mão? Tenho 10. Você tem algum defeito? Você enxerga bem? Você fala bem? Você anda torto? Tem problema na coluna? Ele falou, não, professor, tudo certo, tudo perfeito. Eu falei, então, cara, tu é perfeito. Sim. Tu pode ser engenheiro, tu pode ser médico, é difícil. Você pode ser prefeito da cidade, se você quiser, você pode ser o presidente da República. Claro, sem dúvida. Aqui na minha sala você vai ser. E aí eu perguntei para ele, quem te falou isso? E aí foi meu pai e minha mãe. Importante. Então, hoje ele é líder da classe dele. Olha que legal, hein? Consegui mudar a realidade de um. E dentro do ambiente escolar, é isso que acontece. Se você não tem do lado de cá pessoas como Regis, que incentivam as crianças a sair fora desse círculo vicioso, né? E aí despontar. Exatamente. Então, para mim, são coisas que me motivam. Né? Eu não conquistei tudo que eu queria, mas já conquistei bastante coisa. Mas agora os meus desafios são sendo pelo menos transformar essas crianças para ter um norte, né? Muito bem. É só a educação que transforma. Técio, eu queria agradecer muito o teu depoimento emocionante também, história de vida. Não conhecia, parabéns pelo teu trabalho também, muito obrigado mesmo também. E Regis, a gente já está chegando ao final, por favor, Regis, fazer o convite para as pessoas ajudarem aí também, a gente ampliar aí esse volume de recursos, né? E aí os nossos representantes aqui, tanto legislativo, executivo, né, profissionais, empresários que estejam
assistindo ao programa ou saibam desse projeto, que já saiu na mídia aqui, mas volta e meia a gente tem que lembrar aí também. Regis, queria agradecer também, não só ao Técio, mas também ao Gustavo, agradecer também a tua participação. Muito obrigado mesmo. Olha, Fernando, eu que agradeço poder participar, né, poder falar de educação, poder falar de mudança, de transformação, é sempre importante. E aqui vou aproveitar esse momento para pedir ajuda mesmo, porque eu acho que educação também ela se faz de forma coletiva, com pessoas ajudando, com pessoas colaborando, contribuindo, se esforçando e estando lá. Então, quem quiser ajudar, a gente está com uma página no Catarse, né, de financiamento coletivo. A nossa é alcançar R$150 mil. A gente já aí está com 5.400, mas a gente já tem 60 mil prometidos, já tem mais 20 mil prometidos, e a gente tem cota de patrocínio. Então, se algum empresário quiser patrocinar a nossa ida para o Japão, ele vai ter o nome lá no nosso uniforme, a gente vai deixar um espaço, né, para divulgar a empresa dele no nosso uniforme, no nosso agasalho, também nas mídias, né, porque assim a gente vai aparecer no Fantástico, vai aparecer no Jornal Nacional, vai aparecer no Cidade Alerta, vai aparecer tudo que for mídia. Então é importante também isso em contrapartida com quem quiser apoiar, então a gente está aberto, é só me procurar, né, meu contato é público, todo mundo tem, então pode me chamar para a gente acertar e levar essas crianças realmente para o Japão e mostrar que a escola pública ela transforma, ela tem potencial e ela muda vidas. Então é importante. Só para terminar, viu, Fernando, eu acho que educação é um projeto de Estado, assim como você falou, e a gente tem que cuidar das relações dentro das escolas, porque quando a gente tem escolas menos violentas, os resultados eles vão aparecer, né? E depois, se você quiser fazer um programa só para falar dessa questão de projeto de Estado, de educação como projeto de Estado, eu quero participar para poder falar, porque eu tive aqui no Nordeste, conheci escolas que tiveram 9.9, 9.1 no IDEB. Eu pude ver de perto o trabalho que eles fazem, que não começou de um dia para o outro, sabe? Foi um processo, foram anos até eles alcançarem. Se a gente não começar isso em São Paulo, não começar isso no Sudeste, ainda vai demorar anos para a gente conseguir alcançar um IDEB de excelência, tá bom? É isso. Convite aí, quem sabe, depois de vocês voltarem do Japão, né? Vocês voltarem aí, por favor. Estamos na torcida e lembrando, tá lá no Catarse, é só entrar lá, Parque dos Sonhos. Meus queridos, muito obrigado. Infelizmente temos limitação do tempo. Muito obrigado mesmo. Sucesso, né? Dá um abraço a todos os seus colegas lá. Força que vai dar tudo certo. Muito obrigado também, Tess. Obrigado mesmo. Professor Regis também. Parabéns aí pela iniciativa. Toda uma equipe aí trabalhando para fazer a diferença na escola pública, que é possível. E o grande exemplo acontece no Parque dos Sonhos, que era um sonho lá atrás e hoje é colocada como a escola a maior escola do mundo, né? A principal escola do mundo, né? Em termos sociais, que houve realmente um avanço fantástico. Muito obrigado, lá direto de Cubatão, de uma região periférica que está dando fazendo a diferença. Muito obrigado, agradecer os trabalhos técnicos também do Felipe Brandão, a você, amigo internauta, telespectador e ouvinte que nos acompanhou aqui no Jornal em Foque. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde, na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPUE, no mesmo horário, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.